Escola de Frankfurt e a crítica de Marshall McLuhan. Bom, as formas de atuação da indústria cultural chamaram a atenção dos pensadores da Escola de Frankfurt, os alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer. Estes pensadores, a partir das teorias marxistas, buscaram trazer para a análise do desenvolvimento social contribuições de outras áreas do conhecimento, como a psicanálise, a antropologia, a economia e a história. A teoria crítica foi a principal contribuição desses teóricos, Theodor Adorno e Horkheimer. Então, qual foi a principal contribuição de Theodor Adorno e Horkheimer? A teoria crítica, certo? A indústria cultural funcionava nos mesmos moldes de governos totalitários, nos quais os seres humanos não tinham voz ativa ou poder de decisão a respeito de suas próprias vidas. Até mesmo o prazer que o consumo de produtos culturais podia proporcionar era falso. Um dos críticos à escola de Frankfurt foi o canadense Marshall McLuhan. Para ele, os meios de comunicação eram poderosos e complexos demais para que fossem reduzidos a instrumentos de alienação do homem. Aliás, para McLuhan, a obsessão pela mensagem divulgada pelos quais os meios de comunicação exerciam suas funções, nada mais era do que um resquício da cultura letrada e refinada, que via com desconfiança qualquer coisa que a ela não se assemelhasse. Então, o McLuhan, ele defendeu a ideia de que não apenas os meios de comunicação envolviam outras manifestações culturais, como também a mensagem, na maior parte das vezes, era o próprio meio de comunicação. A cultura industrial vem contribuindo, apesar das críticas, para a homogeneização da cultura, em especial no Brasil, né? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais e que apresenta profundas diferenças culturais e sociais entre suas regiões. O papel da indústria cultural na formação de uma identidade nacional é de suma importância, galera. Então, assim, meio que fazendo um apanhado de tudo que a gente já viu até agora, na introdução a gente destaca que a principal contribuição de Frankfurt e Theodor Adorno foi a teoria crítica. A indústria cultural funcionava através de quê? De governos totalitários. E o Marshall McLuhan? Marshall McLuhan, ele criticava fortemente a escola de Frankfurt. E para ele, os meios de comunicação eram poderosos e complexos. A mensagem para Marshall McLuhan era o próprio meio de comunicação. A cultura industrial, ela contribui para transmitir a cultura de um país para outras nações do mundo. Né? Tipos físicos, gírias, vestimentas, gostos musicais e comportamentos são difundidos de norte a sul. A indústria cultural alimenta-se de quê? De que a indústria cultural se alimenta? Da cultura popular. Para desenvolver o quê? Produtos culturais. Né? É meio que uma inspiração que ela tem que ter para produzir produtos culturais. Né? Bom, vamos falar agora um pouco mais sobre a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é o nome dado a um grupo de filósofos e cientistas sociais de tradição marxista que se encontram no final dos anos 1920. A Escola de Frankfurt está associada diretamente à teoria crítica da sociedade. Quem é que contribuiu aí, né, para o mundo, vamos colocar assim, com a teoria crítica? Theodor Adorno e Horkheimer, por exemplo. Então, a Escola de Frankfurt associa-se diretamente à chamada teoria crítica da sociedade. Deve-se à Escola de Frankfurt a criação de conceitos como indústria cultural e cultura de massa. Então, quem é que criou, aonde que foi criada os conceitos de indústria cultural e cultura de massa? Na Escola de Frankfurt. Agora vamos para uma coisa que é muito, muito relevante, gente. Esse é um conceito principal da aula de livro, que é a razão instrumental. Bom, então vamos entender primeiro o que é razão. De acordo com o Horkheimer, lembra que Horkheimer era um pensador que ele pensava a partir de teorias marxistas e ele queria trazer para a análise do desenvolvimento contribuições. Dentre elas, ele trouxe a teoria crítica. Então, vamos lá. De acordo com Horkheimer, a razão se tornou instrumento de reprodução de uma sociedade de classes formada por pessoas alienadas. Quem eram as pessoas alienadas? Pessoas alienadas ao trabalho, por exemplo, eram submissas ao trabalho. Então, elas não tinham direito de pensar, direito de se expressar, de lazer, né? Então, de acordo com Horkheimer, a razão se tornou um instrumento de reprodução de uma sociedade de classes formadas por pessoas alienadas, incapazes de desenvolver a autonomia de pensamento. A razão instrumental agora, esse é um conceito assim, essencial. A razão instrumental descarta ideias e princípios, mas vale-se do modo como eles serão utilizados para se chegar a um resultado desejado. Bom, pensando nisso, tendo tudo isso em mente, vamos para o exercício
da UEL. O aumento da produtividade econômica, que, por um lado, produz as condições mais justas para um mundo mais justo, confere, por outro lado, ao aparelho técnico e aos grupos sociais que o controlam, uma superioridade imensa sobre o resto da população. O indivíduo se vê completamente anulado em face dos poderes econômicos, ou seja, a alienação. Ao mesmo tempo, estes elevam o poder da sociedade sobre a natureza a um nível jamais imaginado. Desaparecendo diante do aparelho a que serve, o indivíduo se vê, ao mesmo tempo, melhor do que nunca provido por ele. Então, mesmo o indivíduo desaparecendo por conta da alienação que ele sofre, ele se vê melhor do que nunca, porque ele está recebendo salário, ele está trabalhando de uma forma, assim, em condições ruins de trabalho, mas ele está bem porque é melhor ele, na percepção da época, era melhor ele estar empregado do que sem emprego, porque ele precisa do salário para quê? Para sobreviver. Numa situação injusta, a impotência e a dirigibilidade da massa aumentam com a quantidade de bens a ela destinados. Esse é um texto de Adorno, Theodor Horkheimer, Marx, Dialética do Esclarecimento. Né? Então, vamos lá. Vou subir aqui um pouquinho para a gente ver o que pede na questão. De acordo com o texto de Adorno e Horkheimer, é correto afirmar. Vamos avaliar. A alta capacidade produtiva da sociedade assegura, então, a alta produção assegura liberdade e justiça para os seus membros, independentemente da forma como ela se estrutura, controlando ou não seus membros. Não é isso que diz o texto. O texto fala lá, o aumento da produtividade econômica, então a gente está se referindo à alta capacidade produtiva da economia, e aí depois, na terceira linha, ele diz, confere, por outro lado, uma superioridade imensa sobre o resto da população. Então, não assegura nenhuma liberdade e justiça. Justiça muito menos, né, para seus membros. Não. Então, falso. O desaparecimento do indivíduo diante do aparato econômico da sociedade se deve a... Então, até aqui, beleza. Podemos afirmar o quê? Até aqui estava certo. Né? O desaparecimento do indivíduo diante do aparato econômico da sociedade. Então, quando você tem um aumento, né, da capacidade de produção econômica, aí desaparece o indivíduo. Até aqui estava certo. Só que vamos continuar lendo. Se deve à incapacidade dos próprios cidadãos? Não. A própria incapacidade dos próprios cidadãos em se integrarem adequadamente ao mercado de trabalho? Não, não é isso que o texto diz, né? Ele fala sobre o aumento da produtividade econômica que faz com que os seres, os indivíduos, desapareçam, porque a superioridade da economia é tão grande, tão superior, que o indivíduo não tem relevância, não tem importância. A ciência e a técnica, independente de quem tem seu controle, são as responsáveis, a ciência e a técnica, independente de quem tem seu controle, são responsáveis pela circunstância, vou verificar para a gente processar melhor, pela circunstância de muitos estarem impossibilitados de atingir o status de sujeito numa sociedade altamente produtiva. Então, a ciência e a técnica é responsável por muitas pessoas estarem impossibilitadas de atingir o status de sujeito. A gente não está tratando no texto de status. A gente está falando do aparecimento mesmo, do ser, identificar a sua autonomia de pensamento e sair dessa alienação, né? Mas ele não pode fazer isso sozinho, porque a ciência, a técnica, a produtividade econômica, elas contribuem diretamente para a alienação, né? De acordo com o texto. Então, não tem a ver com o status do sujeito, e sim com uma alienação que ele se encontra. E a outra coisa que está errada nessa alternativa é que a ciência técnica, independente de que tem seu controle, né, não é bem assim, né? Vamos para D. O fato de a sociedade produzir muitos bens, valendo-se da ciência e da técnica, poderia representar um grau maior de justiça para todos. Então, se a sociedade produz muitos bens, né, valendo-se aí da produtividade econômica, que engloba ciência e técnica, poderia representar, sim, um grau de justiça. No entanto, ela anula, ela quem? A sociedade e a ciência técnica anula o indivíduo em função do modo... Não, então, a ciência técnica anula o indivíduo em função do modo como está organizada e como é exercido o poder. Certinho. Tá? Certinho. Agora, vamos para a próxima questão. Também é uma questão da UEL. A indústria cultural não cessa de lograr seus consumidores quanto àquilo que está continuamente a lhes prometer. Calma.
Lemos esta primeira frase, então vamos entender ela. A indústria cultural não cessa, não para, né? Cessar é parar, né? Então, não cessa de lograr. O que é lograr? É desfrutar, usufruir, aproveitar. Então, a indústria cultural não para de aproveitar os consumidores quanto ao que está prometendo. Então, a indústria cultural, ela não para de prometer para o consumidor. A promissória sobre o prazer, então, as promessas sobre prazer emitida pelo enredo e pela encenação é prorrogada indefinidamente. Maldosamente, a promessa a que, afinal, se reduz o espetáculo significa que jamais chegaremos à coisa mesma, que o convidado deve contentar-se com a leitura do cardápio. Então, a indústria cultural, basicamente, de uma forma maldosa, diz que você tem que só ler o cardápio, mas não comer. Basicamente isso. Cada espetáculo da indústria cultural vem mais uma vez aplicar e demonstrar de maneira inequívoca a renúncia permanente que a civilização impõe às pessoas. Oferecer-lhes algo e ao mesmo tempo privá-las disso é a mesma coisa. Então, a ideia principal desse texto está aqui. Oferecer-lhes algo e ao mesmo tempo privá-las disso é a mesma coisa. Isso daí quem faz é quem? A indústria cultural. A indústria cultural, a indústria cultural que oferece para o consumidor uma coisa e priva essa coisa da pessoa, tá? Tendo isso em mente, vamos para as alternativas. Com base no texto e nos conhecimentos sobre indústria cultural, com base no texto e nos conhecimentos sobre indústria cultural em Adorno e Horkheimer, é correto afirmar. Então, vamos lá, vamos analisar. A indústria cultural limita-se, ela está limitada, a indústria cultural, a atender desejos que surgem da massa de consumidores, satisfazendo as aspirações conscientes de indivíduos autônomos e livres. Não. Que escolhem o que querem. Não, não é isso que o texto fala. Fala, na última linha, né, ele ainda fala assim, oferecer-lhes algo e ao mesmo tempo privá-las disso. Privar a sociedade. Então não é livre, a pessoa não escolhe o que ela quer, né? Isso daqui é uma coisa muito linda, né? Na realidade, essa alternativa, mas não é o que acontece, de acordo com a indústria cultural. De acordo com o contexto de indústria cultural proposto por Adorno e Durkheim, né? A indústria cultural tem um desempenho pouco expressivo na produção de desejos, mas é eficiente quando traz satisfação desses desejos. Não, aqui está falando que tem um desempenho pouco expressivo, e aí satisfaz desejo? Não, não satisfaz. A gente viu que o indivíduo não escolhe o que quer e que ele não está satisfeito, ele não fica satisfeito porque ele não pode, ele não tem o poder de escolha. Não. Não. A indústria cultural planeja seus produtos, determinando o que os consumidores desejam de acordo com critérios mercadológicos. Sim, até aqui está certo. Para atingir seus objetivos comerciais, ela cria o desejo, mas, ao mesmo tempo, o indivíduo é privado do acesso ao prazer e à satisfação prometidos. É isso, porque é isso que é tratado no último parágrafo. Oferecer-lhes algo e, ao mesmo tempo, privá-las disso. Né? Oferecer, então, ela cria o desejo nas pessoas. Então, a indústria cultural, ela cria o desejo nas pessoas, mas, ao mesmo tempo, o indivíduo é privado de acesso ao prazer e à satisfação prometidos. Prometidos por quem? Seja prometido via rádio, televisão, noticiário, jornal, Instagram. Então, a indústria, quem cria, quem determina os produtos que os consumidores vão querer, é a indústria cultural, não é o indivíduo autônomo e livre, né? Não é. É a indústria cultural.